Você sabe qual é o princípio básico do amor? Amar o próximo como a si mesmo. Repare, primeiro você, depois o outro. Mas o que ocorreu com você foi exatamente o inverso. Você priorizou a carreira, os estudos, a família, os amigos, os projetos e, sem perceber, se sabotou. Isso pode parecer cruel, mas o fato é que o tempo passou e você foi adiando decisões, ficando em segundo, terceiro plano. E agora, o saldo dessa atitude é: a vida de todo mundo avançou e a sua ficou para trás. Dia 17 de setembro, na Terapia do Amor, acontece o evento Esqueci de Mim. Você vai aprender como funciona a ordem do amor e como priorizar a si mesmo para que você alcance a felicidade amorosa. Na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Esqueci de Mim é o evento que nós teremos nesta quinta-feira na Terapia do Amor. É o que aconteceu com a Evanice. Preste atenção na história dela, que tipifica a história de muitas pessoas de todas as idades, não somente mulheres, homens também. Prazer recebê-la. Casa nova? É, casa nova, tô estreando aí. Ela tem 56 anos de idade, nunca se casou e não tem filhos. Nós vamos conhecer agora a história da Evanice. Parece casa de recém-casada, né? Sempre morei com os meus pais. E minha mãe faleceu, né, em 2011. Eu não sabia fazer nada na minha vida se não fosse cuidar deles. Aí meu pai foi, fiquei com a minha mãe. Aí minha mãe foi. Aí eu falei, e agora? Eu vou cuidar de quem? Nessa, o tempo passou e ela ficou pra titia, já que o último relacionamento sério que teve foi há 25 anos. Tive poucos relacionamentos, um único sério. E a gente era jovem, então acabou indo. Chegou no final que a relação se desgastou, né? Cada um foi para um lado. A gente falava, assim, de casamento? Falava. Pensávamos, mas depois a relação foi se desgastando e a gente acabou terminando. Eu falava para mim, se eu não me casar até os 25 anos, eu vou ter um filho. Chegou aos 25, cadê a coragem? Ai, se eu não me casar até os 30, eu vou ter um filho. Aí depois também já perdi totalmente a coragem e acabei não tendo. Me arrependo, eu acho que se eu tivesse um filho hoje, eu teria uma companhia, né? Mas não aconteceu. E você em algum momento substituiu esses filhos pelos sobrinhos? Ah, isso sim. A minha filha foi praticamente criada por eles. Se eu falo uma coisa, ela não escuta muito bem não, sabe? Não presta muita atenção. Mas se a tia Vanice falou, tá falado. É, como mãe dos sobrinhos, ajuda todo mundo que precisa. Todo sobrinho adora ela. Vamos sentar aí, Adriana. Faz favor, deixa eu te ajudar. Um cafezinho aí. Os pais não ficam bravos com você às vezes? Não, pelo contrário. E às vezes eles pedem pra mim conversar, olha... Conversa lá com fulano, tá meio assim, vê se você consegue mudar. Eu sou meia durona, não sou assim de deixar muito fazer tudo o que quer, não. No Natal, a gente fez um amigo indiscreto. E meu filho pegou ela. E ele comprou um cacetete de brinquedo, né? E deu pra ela, porque o apelido dela é Sargento. Eu era, né, uma pessoa muito difícil. Se eu falasse pra você, essa xícara tem que estar aqui, tinha que ficar aqui. Se você mudasse... Você acha que esse teu gênio espantava os pretendentes? Ah, espanta, né? Porque mulher durona, machona, pra quê, né? Não querem isso, né? E me conta aqui uma coisa, quais são os momentos que você sente mais falta de ter um marido, um companheiro? Eu acho que é à noite.
Na hora que você fecha a porta, eu acho que é aí que fica mais difícil, que é aí que é a solidão, aí que você vê que você tá sozinha. Tem momentos difíceis que você gostaria de ter alguém do seu lado e não tem. E na reunião de família é a mesma coisa, é alegre, né? Mas você tá só. A família torce pra você? Ah, eles torcem muito, sim. Vamos arrumar um namorado, a gente quer que ela se arrume uma pessoa para ela ficar bem, né? Olha aquele, eles presta atenção, vê, né? Mas ela não está conformada e já prepara um plano de ação. Eu ficar aqui fechada dentro de casa, ninguém vai bater aí na minha porta, né? Ela bem sabe, né, o que ela está fazendo, só que ela não conseguiu ainda, por alguma razão, colocar a vida dela em primeiro lugar. E quanto mais tempo a pessoa demora para agir em relação à vida amorosa dela, mais difícil fica, né? Porque ela vai realmente se acostumando com a solidão, que parece que é o caso dela. Você vê que ela tem hoje 56 anos, a Evanice, e muitas pessoas assistindo pensam assim, mas ela é uma pessoa que envelheceu, esqueceu do tempo, passou muito tempo e tal, mas ela mostrou ali como que isso começou. Isso começou lá atrás, na juventude dela. E muitas pessoas hoje não têm a metade da idade da Evanice, mas já estão caminhando para essa mesma situação. Por quê? Porque elas estão se esquecendo de si mesmas, priorizando a tudo e a todos e colocando a vida amorosa, especialmente, em segundo lugar. E você viu aí que a Evanice, aos 56 anos, ela sente falta. Né? Não que o que ela tenha feito em prol dos pais, de todas as pessoas da família, tenha sido errado. Ela ajudou muita gente. Mas de que adianta você ajudar todo mundo e acabar se perdendo, acabar sem ajuda? Na hora que você precisa, você não tem ajuda de ninguém. Então, eu sei que soa um pouco egoísta, mas não é egoísmo, é questão de inteligência. Se você quer ajudar muita gente, você primeiro tem que estar bem, para você poder ajudar. Então, é o que muitas pessoas estão fazendo de errado hoje. Elas estão procurando ajudar os outros, pensando na família, filho, pai, mãe, irmão, vizinho, todo mundo. Ela ajuda todo mundo, é prestativa, o patrão chama, ela está lá a qualquer hora, o patrão chama fim de semana, ela está lá, o patrão pede para trabalhar mais tarde, ele está lá. Ela é a serva de todos, mas a vida dela, ou o próprio casamento dela, está ruindo, está acabando. A gente vê, Renato, que muitas pessoas, elas fingem não estar precisando disso, né? Então, muitas pessoas acabam se dando muito para o esporte, para a ginástica, faz muito exercício, né? Ela enche a agenda dela para que ela não tenha nenhum tempo em que ela pense na solidão, que ela se sinta na solidão. Então, o dia inteiro é trabalho, é estudo, é ginástica, academia, sair com as amigas, balada, sabe, a pessoa acha uma festa para ir, no fim de semana ela tem que estar numa festa, para ela não sentir a solidão. Aliás, há quem diga exatamente essas palavras, não tenho tempo para a solidão. Por que ela diz que não tem tempo para a solidão? Porque ela procura ocupar o tempo dela para não sentir a solidão. Então, realmente, isso é uma prática de compensação. Você compensa, você não tem, por um lado, a vida amorosa, então você compensa pelo outro. Mas é como a Evanice ainda disse, ela disse que quando ela fecha as portas à noite, está sozinha em casa, aí realmente E tem sempre pesa. aqueles momentos em que você vai estar sozinho com você mesmo, né? E não dá para você ficar fingindo por muito tempo, né? Porque você vê que ela fingiu por muito tempo que estava bem, numa boa. Ela falava assim, até se eu não me casar até tal idade, acho que 25, né? Eu vou ter um filho. Aí chegou a idade, não teve coragem. Quer dizer, a pessoa, ela vai protelando, adiando e achando assim, não, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa que ela não precisa fazer nada vai acontecer. Mas isso não acontece. Nós estamos aqui para alertar você, amiga, amigo que nos assiste aí, e você pensa assim. Você pensa que, de alguma forma, algum dia, do nada, as coisas vão mudar para você. Nós
Vamos falar aqui a verdade para você. Não é assim que acontece. Nada é por acaso. Nada acontece assim por acaso. Você tem que investir naquilo. Você tem que fazer algo por aquilo. Você tem que procurar, você tem que buscar, você tem que lutar. Muitas pessoas já lutaram antes, já até buscaram antes, já pensaram nessa parte da vida delas e por não ter visto o resultado imediato, desistiram. Às vezes você até já participou de nossas palestras da terapia do amor. Você já participou, você veio por um tempo, mas você desistiu. Mas é como você falava ontem mesmo, né, Renata? As pessoas não desistem de encontrar emprego, de buscar uma cura para uma doença, um problema de saúde. As pessoas não desistem para essas coisas. Por que será? Por mais difícil que seja, nem numa crise elas desistem de procurar emprego. Nem quando está num câncer terminal a pessoa desiste. Nem quando o médico fala não tem cura, ela não desiste, ela continua procurando, ela não perde a fé. Mas na vida amorosa, muitas pessoas têm perdido a fé, têm deixado de procurar por muito menos. Por muito menos. Veja que, como a Cristiane falava, não é por acaso que uma pessoa chega a um ponto na vida dela onde ela está solteira, tem casa, tem carro, tem parentes, amigos, mas não tem parceiro, parceira. Ou que ela está casada e chega um momento do casamento em que ela olha para dentro do casamento e ela não enxerga um casamento, ela enxerga dois estranhos que esfriaram, que fizeram assim na sua caminhada, foi cada um para um lado, estão ainda vivendo baixo o mesmo teto, mas estão cada um para um lado. Olha para dentro do casamento e vê que o trabalho tomou conta do tempo dos dois, uma terceira pessoa entrou no meio do relacionamento e ela não conseguiu agora, não consegue mais recuperar o amor do marido, o amor da esposa, porque já se envolveu com essa terceira pessoa, mas essa terceira pessoa entrou, por quê? Porque houve um vácuo, um vazio na relação. Então, onde você está hoje não aconteceu, você não chegou aí por acaso, você chegou aí por coisas que você fez ou deixou de fazer. Da mesma forma, a felicidade amorosa, ela não é obra do acaso. Ela só vai acontecer por coisas que você vai ter que fazer ou deixar de fazer. Você terá de provocar isso para acontecer. E é isso que nós estamos falando, estamos propondo neste evento desta quinta-feira, 17 de setembro, na Terapia do Amor, o evento Esqueci de Mim, para aquelas pessoas que reconhecem que têm esquecido delas mesmas, não querem mais fazer isso, cometer este erro e querem começar a se priorizar. Eu quero falar agora com você, preste atenção, por favor. Você que se esqueceu de você, você que está aí solteiro, solteira, independente da sua idade, e você sabe que você está solteiro, não é porque você é uma pessoa feia, não é porque ninguém gosta de você, você não reúne condições, porque você conhece pessoas com menos condições, menos qualidades que as suas, e essas pessoas estão casadas, com filhos, com famílias. O problema não é a sua falta de condições, sua falta de beleza, falta de qualidades. O problema é que você não priorizou a sua vida amorosa. Você priorizou carreira, trabalho, estudo, viagens, pessoas da família. Você priorizou outras coisas e não priorizou a sua vida amorosa. Você está aí solteira. Eu estou falando também com você que está aí casado, mas sem marido, sem esposa. Você que está aí num relacionamento chorando as mágoas, porque você reconhece hoje que você descuidou do seu relacionamento. A pessoa que você ama está nos braços de outro, está desligada, está desanimada, desacreditada dessa relação. Muito bem. Nesta quinta-feira, nós vamos fazer um evento para você que quer mudar essa história, mudar essa situação. O que vai acontecer nesse evento? Não vai acontecer mágica. Eu não estou prometendo que você vai arrumar um marido nessa quinta-feira. Eu não estou prometendo que o seu casamento vai mudar nessa quinta-feira. Não estou prometendo isso, eu não vou enganar você. Mas eu estou dizendo para você uma coisa, que a mudança vai começar nessa quinta-feira, começando dentro de você. Começando na reconquista do seu eu, da sua autoestima, na reconquista, na reconstrução do que está aí dentro de você. Porque talvez você está
uma baixa autoestima, você não acredita mais em você, você perdeu a moral diante do seu marido, da sua esposa não acredita mais em você, seu marido não acredita mais em você, você já implorou, pediu chance, dá uma chance, poxa, vamos tentar de novo, vamos lutar. Você está desacreditado, a sua palavra não tem mais valor. Então você precisa começar a se reconstruir. Vai ser o primeiro passo. Quando você se reconstruir, quando você voltar a sua atenção para você e para o seu casamento, sabe o que vai acontecer? Inevitavelmente, a sua vida amorosa vai florescer. Isso é lei natural. Tudo que a gente foca, cresce. Tudo que você presta atenção, desenvolve, cresce. Então vai ser natural, eu posso garantir isso a você. Eu garanto a você que a sua vida amorosa vai começar a florescer. Mas você precisa começar a voltar a sua atenção para ela. Então anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Cristiane e eu estaremos aqui nesta quinta-feira na Terapia do Amor, neste evento onde casais e solteiros são convidados para vir aprender o amor inteligente. Às 20 horas, chegue antes, 5 minutos antes, as portas se fecham 5 minutos antes das 8. Tem estacionamento no local, tem creche para os seus filhos, se você precisar, tem várias linhas de transporte público para você chegar aqui bem fácil. Não importa se estiver chovendo, frio, calor, nós vamos estar aqui. E se você está interessado, venha participar nesta quinta-feira. Agora, eu quero também aproveitar esse momento e colocar à sua disposição as nossas linhas telefônicas. Coloque o telefone aí, por favor. Preste atenção. Este número de telefone aí agora, eu quero abrir para atender você. Nós estamos aqui agora ao vivo. E gostaríamos de falar com você que está passando por esse problema. Você que diz assim, olha, eu esqueci de mim. Renato e Cris, eu reconheço, vocês estão colocando o dedo na minha ferida. Eu sou essa pessoa aí que lembrou de todo mundo, priorizou outras coisas e esqueci da minha vida amorosa. Eu quero falar com você. Você não precisa nem se identificar se você quiser. Você pode permanecer anônimo ou anônima. Mas você quer falar para nós do seu problema, quer um conselho da nossa parte. Então você pode ligar agora para o 0 Operadora 11 3573 3535. E também você que está passando por um problema de traição. Você está sendo traído, foi traída, e você está ferida ainda, você não consegue se recuperar dessa traição. Vocês talvez estão tentando reconstruir o casamento, mas não estão conseguindo, porque o fantasma dessa terceira pessoa ainda assombra vocês. O seu marido, a sua esposa ainda fica em contato no WhatsApp, fica em contato na rede social com a outra pessoa. Está confuso, está dizendo que ama você, mas não consegue esquecer da amante, não consegue esquecer do amante. Você que está passando por um problema assim, de traição, e você quer o nosso conselho, ligue agora para o 011 3573 3535 e diga que quer falar conosco no ar. Você não precisa identificar-se se você não quiser, tá bom? Pode ligar agora. Enquanto isso, nós vamos a responder a pergunta por Skype do Joemisson. Vamos lá. Ultimamente eu e minha namorada temos brigado muito e a gente vivia bem de uns tempos pra cá que a gente tem brigado por bobeira e às vezes é porque eu quero sair com ela, ela sempre tá sem vontade e eu não consigo entender isso dela. E eu fico pressionando ela, perguntando por que tal, vamos. E ela não gosta que eu fique fazendo as mesmas perguntas para ela, só que eu fico inconformado com isso. E também eu acho que eu não consigo confiar nela 100% por causa de coisas que ocorreram no passado. Eu não sei se eu ainda lembro, se isso me vem, mas eu não consigo confiar nela completamente. Eu queria que vocês me ajudassem nisso e nessas brigas minhas, porque ela é uma pessoa que eu gosto. E eu tenho certeza que o que eu quero é estar do lado dela. Por isso eu peço essa ajuda a vocês. Então, Joemisson, o que parece é que você está inseguro sobre ela. É o que parece. Primeiro, porque o passado de vocês, aliás, o passado dela causou desconfiança em você, você não entrou em detalhes.
E segundo, porque quando você chama ela para sair, ela nunca está interessada em sair. Então, é claro, essa vibração que ela está enviando, emitindo, é um tanto negativa. Eu ia falar a mesma coisa. Eu vejo que ela não está tentando agradar a ele. Ela não está tentando... Porque uma coisa é você estar num relacionamento que está bem, que não tem problemas algum, e você, de vez em quando, hoje eu não quero sair. E a outra pessoa entende. Agora, outra coisa é você estar num relacionamento que tem essa questão do passado, né? Tem essa questão do passado, tem a questão de ela estar sempre negando, ela nunca está afim de sair com você, vocês estão namorando, ela nunca está afim de ficar com você e vocês brigam muito. Então, isso aí já mostra um sinal de que existe um problema. Talvez você não esteja vendo, Joemilson, né? Joemilson. Você não esteja vendo o problema, você só vê o que é aparente, que é ela negar você para sair, as brigas, você só vê isso, mas você não está entendendo por que isso está acontecendo. E é importante você entender. É importante por quê? Porque você disse aí no finalzinho do Skype, né? Eu tenho certeza que eu quero ficar com ela. Mas às vezes só você tem essa certeza. Ela não. Será que ela tem essa certeza? Será que é isso mesmo que ela quer? Porque não parece que ela está tentando, se esforçando para agradar você. Não basta um gostar numa relação, os dois têm que se gostar. Então você gosta muito dela, mas ela não está mostrando interesse em você, então você não pode ficar alimentando ilusões nessa relação. O que você pode fazer por agora e tentar mais um pouco, se você quiser, porque nós não sabemos mais detalhes se ela continua fazendo o que ela fazia no passado, que te trouxe desconfiança, por exemplo, ou se é só uma cisma que você tem, uma suspeita. E também não sabemos se ela não quer sair com você ou nunca está animada para sair, porque ela é uma pessoa caseira, ela prefere não sair. Então, não sei. Se for um desses casos, o que você pode fazer? Primeiro, não insista em ficar convidando ela para sair. Você já falou uma vez, já falou 2 vezes, 3 vezes, ela não quer? Então, procure saber o que ela quer, procure saber o que ela gosta. E faça um programa, uma programação para fazer aquilo que ela gosta, uma atividade que ela gosta, mesmo que seja ficar na casa dela assistindo um filme e comendo pipoca, ok? Então, não crie caso se o que ela não gosta, ela não gosta de sair e você fica insistindo para ela sair porque você gosta. Então, isso é uma coisa que você pode fazer. E a questão da desconfiança é você não ficar com grilos por causa do passado, a não ser que ela continue dando razões para você. Se ela esconde informação, se ela mente para você, você pega ela em mentiras. Aí, se isso estiver acontecendo, o nosso conselho para você é desistir, é cortar logo, porque não tem jeito de continuar se só você está tentando nessa relação. Você pode até tentar dar um gelo nela, porque se ela gostar, ela vai correr atrás, ela vai vir atrás também, tá bom? Vamos agora assistir um pouquinho sobre o que tem acontecido nas nossas palestras às quintas-feiras. A vida a 2 é repleta de barreiras, mas não há nada que uma boa conversa não consiga amenizar. Nos momentos de discussão, é preciso manter a calma, aprender a ouvir e pensar antes de falar. 3 atitudes básicas que podem mudar de vez a situação de relacionamentos problemáticos. É o caso destes 3 casais que não sabiam lidar muito bem com as desavenças que surgiam. Desentendimentos de diálogo, falta de compreensão, acredito que isso. O jeito, quando a gente explodia no nervoso, o jeito de se conter, de se controlar. A gente brigava por nada, às vezes era por coisa boba, e aí a briga ia aumentando. A maioria das brigas era por causa de ciúmes, porque eu sou extremamente ciumenta. E eu, ficando brava, eu acabava deixando ele mais bravo ainda. Nós temos um relacionamento muito longo e vinha vindo muito bem, mas nós começamos a ter alguns tipos de problemas, né? Algumas complicações, discussões. E a gente veio buscar uma ajuda mesmo. Muitas pessoas, às vezes, até durante o namoro, elas
pensam que, eu vou elogiar. Aí você elogia porque você quer um elogio de volta. Você é carinhosa porque você quer um carinho de volta. E quando a pessoa não é como você fica irritado. E você joga na cara daquela pessoa o que você fez por ela. Quando você ama de verdade, você dá sem querer nada de volta. Você dá. E por você dar isso, o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado, quando você, esposa, cuida do seu marido por amor a ele, não é porque você tem que cuidar, não é porque ele mandou você cuidar, mas você cuida porque você ama. Hoje, após seguirem os conselhos dos professores do amor, eles conseguem perceber a diferença no relacionamento. Da quinta passada para hoje, já deu para ver que conseguimos colocar alguma coisa em prática do que ele ensinou, daquilo que ele vem trazendo aqui, né, na palestra. Conseguimos já trazer para o nosso dia a dia, conseguimos trazer para o nosso diálogo e tem melhorado. Principalmente da minha parte, que sou mais esquentada, que era a que estourava mais, e hoje consigo sentir a diferença sim. Aprendendo um pouquinho a como lidar com o nosso casamento, a como guardar nosso casamento, ou como até um livro que ela pegou, né, como blindar nosso casamento. Hoje a gente consegue mais administrar. Existe um pouco mais de paciência, uma coisa que não tinha, né? A gente pretende conseguir bem mais, né? Chegar num objetivo maior. Só que as coisas estão caminhando para um lado positivo. A gente não conversava sobre o problema, né? E agora a gente está conseguindo mais conversar e tentar manter mais o equilíbrio, né? E saber que problemas acontecem, mas que a gente tem que sentar, conversar e tentar se entender. Idealmente, você quer estar em um relacionamento com quem você ama. Mas nem todo mundo que você ama quer estar num relacionamento com você. Então talvez você está aí se arrastando, se humilhando para alguém, querendo um relacionamento com alguém que não quer nada com você. E você fica aos pés dessa pessoa. O que você tem que fazer? Você tem que se retirar, você tem que se valorizar. A Silvia já conhecia o trabalho do Renato e da Cris pela televisão e decidiu conhecer ao vivo a palestra ministrada pelo casal. Sou casada, mas quero aprender assim, a como tratar, viver melhor com meu marido. Já essas mulheres que frequentam a terapia do amor há um tempo explicam por que se esforçam para não perder nenhuma quinta-feira sequer. Ele ensina como você tem que lidar com o seu parceiro, como o seu parceiro tem que lidar com você, a esposa que você tem que ser, o esposo que seu parceiro tem que ser para você. Então são ensinamentos que são muito eficazes mesmo. Eu aprendi com a Cristiane e as dicas do Renato também a ser uma mulher a forma de se portar, né? Tentar ser uma mulher mais graciosa, a forma de se portar, ser mais delicada, ser meiga, não se portar de forma espalhafatosa e ter paciência. Porque o amor requer isso, é um dia após o outro. Tá me fazendo muito bem, entendeu? Então eu recomendo para quem tiver com essa dúvida, com isso na cabeça, esse certo preconceito do que as pessoas vão pensar ou falar, que vale a pena vir. Eu faço a terapia em Santos e resolvi vir aqui. Por quê? Porque eu tenho essa sede de ouvir e aprender, porque isso tem moldado o meu caráter, tem me trazido esperança. Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. É nesta quinta-feira, às 20 horas. Não perca esta oportunidade. Vamos falar agora por telefone com a amiga aqui de São Paulo. Alô, amiga? Alô? Pode falar. Qual a sua pergunta para nós, a sua situação? Então, eu gostaria de saber, pastor Renato, né? Assim, o meu marido, eu sou casada há 21 anos já e a gente tem um filho, né? Eu já estou no terceiro relacionamento, mas isso não quer dizer nada, né? Optei, casei no papel, né? Somos casados mesmo. Mas de um tempo para cá, com esses movimentos de Facebook, de redes sociais, de WhatsApp, ele que não tem muito estudo, assim, ele começou a
tem muitos contatos com mulheres em WhatsApp. Eu até que tenho um pouco mais de estudo, assim, um pouco mais que ele, assim, não conhecia certos grupos de sala de bate-papo. Esses aplicativos, né, pra mim era tudo novidade, assim, e olha que eu sempre trabalhei com informática, com essa parte, assim, e eu comecei a fuçar no celular dele, como eu tenho a senha também do Facebook, porque foi eu que criei, eu vi pro pessoal assim, muitas mulheres diferentes, muitas conversas, muitas coisas. E eu gostaria de entender, porque acabei separando por esse motivo, né? E eu gosto muito dele, gosto muito. E eu tenho buscado aí com vocês toda quinta-feira. Eu amo estar aí, eu também estive aí domingo, estive no projeto da RAB. Eu gostaria mais de entender o que está acontecendo na minha vida sentimental. E na vida dele também, porque como ele é uma pessoa assim totalmente tímida, ele se transforma nas redes sociais. É muita conversa assim, carinhosas, assim, que até dentro de casa não tinha. Tem um certo respeito, mas dentro de casa não tinha. Eles usam uma linguagem totalmente diferente. Eles falam assim de uma clareza que não fala em casa, entendeu? É muito comum isso, a pessoa ela passa a mostrar um lado que está dentro dela, mas ela não consegue socialmente na vida real viver aquilo, então ela mostra aquilo virtualmente. Isso é muito comum. Agora, vocês estão separados há quanto tempo? Nós estamos separados há 3 meses. E foi por esta razão que você se separou dele? Não. Já vinha, assim, outras traições, outros problemas devido a bebidas e mulheres, muitas mulheres, né? Mas esse, para mim, foi o ponto, assim, eu vi que já estavam ultrapassando o limite, não dava mais para me aguentar traição, entendeu? Porque eu tentei, mas eu não consegui, não. E depois da separação, ele se mantém irredutível, continua praticando essas coisas ou ele está querendo uma volta? Não, ele não quer volta, mas ele continua conversando assim comigo, até assim, é anjo, é gata, tipo assim, as linguagens, entendeu? Assim, e eu até tenho, eu mesmo, assim, sentimental, eu tenho minhas recaídas, assim, eu acabo, né, entrando no jogo dele, mas como se eu fosse até essas outras mulheres. Eu cheguei a ver fotos nuas aqui no celular dele, de mulheres, e chamei uma vez uma de um nome, assim, né? É vagabunda. Ele falou, não, ela é casada. Então, assim, tem várias mulheres casadas nesse grupo também. Mas né? você diz que você monitora o que ele faz na internet ou você finge ser uma mulher para ver o que ele está falando, ser outra mulher para ver o que ele está falando com elas? Não, no tempo de casamento eu olhava mesmo, assim, eu monitorava o Face, como Mas monitorava atualmente? também o WhatsApp. E agora não, porque assim, ele não está assim comigo, assim, só que tem uma situação que eu consigo visualizar o que ele conversa. Ok. Então, amiga, eu vou dizer para você uma coisa. Você está fazendo mal a si mesma, fazendo isso. Você está fazendo mal, monitorando, vendo o que ele está falando com outras mulheres. Primeiro porque ele ainda não se arrependeu. Claramente, eu imagino que você tenha deixado bem claro para ele que você não aceita esse tipo de comportamento. E essa é uma das razões por que você se separou dele. Então ele sabe que isso te machuca. E ele continua fazendo. Tudo bem. Agora, você ficar monitorando e vendo o que ele está fazendo, isso machuca somente você. Você não deve, nesse momento, manter contato com ele, a não ser, vocês têm filhos juntos, não é isso? Temos. Então, a não ser com respeito aos filhos. O seu contato com ele tem que ser civilizado, respeitoso, mas nada de marido e mulher. Por quê? Porque ele já mostrou que ele está, digamos, enfeitiçado por essa vida que ele está buscando aí fora. Então ele descobriu, infelizmente, a internet ela tem sido um mundo, um novo mundo para muitas pessoas que, quando conheceram esse novo mundo, elas ficaram enfeitiçadas, perderam a cabeça. E o seu marido parece ser uma dessas pessoas. Então, você agora tem que cuidar de você e dos seus filhos. Você está buscando na terapia, nas palestras, então você tem que trabalhar e investir em você. Porque enquanto você fica assistindo o que ele está fazendo com as outras, você só vai se ferindo e você está se diminuindo ao nível dele.
Então você não se valoriza. Ele tem que ver que ele perdeu você. Você não pode ficar implorando para que ele volte, implorando para ele deixar essas mulheres, porque você não errou, é ele que está errando. Está entendendo? Eu entendo, mas a gente pensa que a gente está tentando lutar para favorecer o casamento, para Mas não é assim que você luta. Não é assim que você tem que lutar. Eu não estou dizendo para você desistir do casamento. Eu estou dizendo para você não continuar nessas práticas que estão te ferindo. Se preservar e se valorizar diante dele. Então, quer dizer, você não deve ficar olhando o que ele está fazendo para você não sofrer. Você não deve ficar ligando para ele, e aí, como é que você está? Você vai vir ver o nosso filho? Você não deve iniciar contato com ele. Se ele iniciar contato com você, você tem que ser natural, normal, mas não ficar implorando atenção, implorando que ele volte, nada disso. Ele tem que ver que você já está com a página virada, que você está cuidando da sua vida, que existe vida depois dele. Porque é assim que ele vai perceber, poxa, ela está prosseguindo com a vida dela e eu estou aqui, eu estou me envolvendo, porque pode ter certeza de uma coisa, amiga, essas amizades na internet, eventualmente elas cansam, porque é tudo igual, é tudo a mesma coisa. E eu fico com dó, sabe, daquelas mulheres que são enganadas por pessoas assim na internet. Porque ao mesmo tempo que eles falam com uma, eles falam com 10, com 15, com 20. Então isso fica velho. Isso fica velho e ele começa a ver que essas mulheres com quem ele interage na internet são mulheres que não têm o valor que você tem, que a esposa dele tem. Então, pode demorar um tempo para essa ficha cair, mas vai cair. O que você não pode fazer é ficar implorando para ele voltar, como quem está dando a mensagem o seguinte, olha, pode ficar brincando enquanto você quiser aí, porque quando você se cansar, eu vou estar aqui esperando por você. Não dê essa mensagem para ele. Porque a gente vê que a mulher que age assim, como você tem agido, amiga, né? Ficar atrás dele, ficar vendo onde ele tá, o que ele está fazendo, ficar tentando tê-lo de volta a qualquer custo, você está se colocando no nível das outras. Porque o que as outras mulheres estão fazendo? O que elas estão fazendo? Elas estão atrás dele, elas estão colocando lá fotos delas, nuas, elas estão gostando dessa conversinha. Quer dizer, você não está diferente delas. Por mais que você seja a esposa, o seu comportamento não está diferente. Você também está atrás dele. Então você tem que parar com isso, se preservar, parar com isso, se tirar desse jogo aí, se tirar desse time aí. Porque você merece mais. Você é uma mulher que você é exclusiva. Se ele quer estar com você, ele não pode estar com mais ninguém. Então, enquanto ele estiver com outras, não tem você, acabou. É só isso. É assim que você vai começar a se valorizar e vai ficar mais interessante, porque você vai parar de procurá-lo, vai parar de ficar atrás dele, vai começar a olhar para quem? Para você. Porque quando a gente para de olhar para o outro, a gente começa a olhar para a gente e começa a ver o que eu posso fazer, o que eu posso mudar, como que eu posso ser uma pessoa melhor. Né? Então você começa a investir em você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa interessante, mais interessante, e daqui a pouco está chamando a atenção dele. Então é assim que começa a mudança. Você tem vindo na terapia, mas você tem que começar a praticar certas coisas que você tem ouvido ali, porque nós ensinamos isso ali. Uhum. Porque talvez o foco seu, quando você vem às palestras, está exatamente nisso, em trazê-lo de volta. Como é que eu salvo o meu casamento? Como é que eu trago o meu marido de volta? E isso é o objetivo final. Mas antes desse objetivo, você tem que começar com você, focando em você. Está claro? Nessa da pessoa querer o marido de volta, ela se perde com ele, Exato. Você está esquecendo de você, é o que a gente tem falado. Isso é esquecer de você. Você está esquecendo de você e vivendo a vida dele. Você está assistindo a vida dele. E você tem que parar de assistir a vida dele, ser espectadora da vida dele e começar a ser protagonista da sua vida. Então, Cristiane, Renata, eu acredito nisso, assim, porque muitas pessoas de fora falam isso para mim. Luísa, você tem que
você tem que cuidar de você, né? Os filhos também não aguentam mais essa situação. E a gente sofre e a gente quer lutar, a gente fica lutando, mas eu busco isso mesmo, eu busco ser feliz, eu busco um casamento de Deus, eu busco estar dentro da palavra, dentro das coisas, né? E ao mesmo tempo orando por ele, né? Ok, foque nisso, tá bom? Mas você não pode buscar por você e ao mesmo tempo ficar preocupada com ele. Você tem que desligar dele, focar em você. A sua melhor chance de voltar a chamar a atenção dele é se desligar dele. Ok? Eu sei que parece que não faz sentido. Você deve pensar assim, mas como? Como que eu vou conquistar ele de novo se eu não fico atrás dele, se eu não falo com ele, se as outras é que estão falando com ele? Eu tenho que falar com ele para ele não esquecer de mim. Não, é o contrário. É isso mesmo, é verdade. É bem assim o contrário. Eu sei como você pensa, eu sei como as mulheres pensam, porque a gente vê isso o tempo todo. Mas isso é o contrário. Isso só faz o homem ficar no pedestal. É verdade. Ok. Então pare de fazer isso e nós vemos você nessa quinta-feira aqui na Terapia do Amor, tá bom? Com certeza, muito obrigada. Obrigado pela sua ligação. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau. Daqui a pouquinho nós vamos falar com a Francisca por telefone. Se você quiser um conselho, ligue para a nossa central de atendimento, você que está passando por uma situação assim. Mas vamos agora assistir a história do Fernando e da Daniele. Veja só a história de restauração da vida amorosa deles, os dois que vinham de passados sofridos na vida amorosa. Daniele e Fernando se conheceram em um curso e começaram a namorar 6 meses depois. Mas um passado conturbado impedia que eles se relacionassem de maneira tranquila. Com 16 anos eu tive um relacionamento homossexual. Eu comecei a me envolver com uma amiga minha. Fiquei um tempo morando com ela. E isso me trouxe algumas marcas, porque eu não conseguia acreditar. Eu sofri muito com ela e com alguns homens que eu me envolvi também nessa época que eu morava junto com ela. No passado eu sofri por conta de traições, por conta de mentiras, né? Então eu achava que a qualquer momento ia acontecer de novo. Pelos ciúmes eu via coisas que não existiam. Então acabava que a gente brigava. Eu achava que ele também ia me iludir, que na verdade esse relacionamento não ia ter futuro. E a insegurança de um despertava no outro reações ainda piores. Eu tentava mostrar que eu não estava traindo, não estava mentindo, que eu era realmente verdadeira com ele. Isso me sufocava. E o gelo também, quando nós brigávamos, ele ficava muito tempo sem falar. Se eu não fosse perguntar, tentar voltar a conversar com ele, ele ficaria o resto da semana, do mês, sem conversar comigo. E isso me irritava muito mesmo. Eu tinha que me esforçar muito para fazer ela entender que realmente eu estava gostando, eu estava de fato me envolvendo, que a gente estava tendo um relacionamento legal. E era muito difícil explicar isso para ela, porque ela era insegura, ela tinha medo, e isso aumentava ainda mais a minha insegurança também, né? Mas um dia, a mudança. A gente tinha 4 meses de namoro quando chegamos aqui pela primeira vez. Já conheci algumas pessoas que tinham tido resultado e eu vi ali uma oportunidade de mudar aquilo que nós estávamos vivendo, de mudar aquela situação para que a gente realmente fosse feliz de verdade. Eu aprendi a dar chances, né? A entender que ela é outra pessoa, que a gente está vivendo uma nova história. Eu aprendi que o diálogo é muito importante. Aprendi a expor o que eu sinto, a falar para ele também. Então, a gente achava que eram coisas normais, naturais, o meu jeito de ser, o jeito dele de ser, mas na verdade eram bagagens. Se não houvesse essa orientação na terapia, se a gente não tivesse aprendido o que nós aprendemos, teria sido muito pior. Os nossos problemas, a gente não ia conseguir ter a felicidade que hoje a gente tem. Agora, casados há 1 ano, eles já conseguem enxergar um futuro promissor. Eu entendo que ela é a pessoa mesmo que vai me fazer feliz. Eu sacrifico por ela e ela sacrifica por mim, e assim a gente vai vencendo todos os obstáculos, todas as dificuldades. Não tem mais nenhum tipo de bloqueio e de reservas da minha parte. Eu consigo acreditar e me lançar de verdade. Eu gostaria de reforçar o convite que eu fiz ontem para as pessoas que estão passando por problemas de traição no relacionamento. Ou seja, uma terceira pessoa está aqui, entre vocês,
há uma terceira pessoa, ou quarta, quinta, sexta, mais que uma terceira pessoa. Há várias pessoas entre você e a pessoa amada. Preste atenção, nesta quinta-feira, quando você vier à palestra da Terapia do Amor, traga o seu nome escrito em um papel, o seu nome, o nome do seu cônjuge e também o nome desta terceira pessoa que está dividindo vocês, que está separando, que está sendo um estorvo no meio da relação de vocês. Essa terceira pessoa que o seu marido fica comunicando na internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp, essa terceira pessoa que a sua esposa se envolveu lá no trabalho, que falou com ela algumas palavras bonitas e ela se apaixonou por ele. E ela está agora dividida entre a família, entre o marido e este namorado, este amante lá no trabalho. Você que vê que uma terceira pessoa é a causa da ruína do seu relacionamento. Então, escreva no papel o seu nome, o nome do seu companheiro ou companheira e o nome desta terceira pessoa. Escreva no papel em branco e traga com você para entregar na minha mão, nesta quinta-feira, aqui neste endereço, no Templo de Salomão, na Terapia do Amor, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Mas isso pode ser feito em todas as localidades da Terapia do Amor. Toda a nossa equipe da Terapia do Amor em todo o Brasil estará fazendo este mesmo trabalho para os casais que estão sendo divididos por uma terceira pessoa. Você vê que há alguém a mais nesse relacionamento, está sobrando alguém nesse relacionamento. Então, escreva e leve no endereço mais próximo. Se você quiser saber o endereço da Terapia do Amor na sua cidade, basta ligar agora para o 011 3573 3535 e perguntar, você que nos assiste aí de Manaus, aí do Ceará, Fortaleza, aí do Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, você que nos assiste em Porto Alegre, em Curitiba, em Santa Catarina, Florianópolis, em Vitória do Espírito Santo, você que nos assiste em Brasília, Mato Grosso, você pode ligar agora e descobrir o endereço na sua cidade, inclusive aqui no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, Bauru, Jundiaí, você que nos assiste no interior de São Paulo e no litoral também. Nós temos a Terapia do Amor em todas essas cidades. Pode ligar agora e perguntar o endereço mais próximo ou acessar o site terapiadoamor.tv para mais detalhes. Agora nós vamos falar por telefone com a Francisca aqui de São Paulo. Alô, Francisca? Boa noite, Renato. Boa noite, Cris. Tudo bem? Boa noite. Como podemos te ajudar, Francisca? Qual é a sua história? Renata, é o seguinte, eu vi naquela senhora e no que você agora há pouco relatou, eu vi toda a minha história. Eu cuidei das minhas irmãs, eu cuido das minhas tias e acabei esquecendo de mim. E hoje, com 35 anos de idade, com tudo isso que vocês acabaram de relatar, fiquei com medo de ficar sozinha. E como você contou toda a minha história, né? Sem me conhecer e pediu para que eu ligasse, eu estou entrando em contato com vocês. 35 anos, sozinha, nunca namorou ou já teve relacionamentos? Já namorei alguns rapazes, mas o máximo que dura é 3 meses, 3, 4 meses. E a razão do término é porque você está sempre ocupada com as outras pessoas e não tem tempo para o relacionamento ou outras razões? Exatamente. Eu tô sempre disposta a ajudar a família, as minhas irmãs, as minhas tias, né, os meus tios, meus amigos da enfermagem. E a minha vida sentimental sempre ficou e fica em segundo plano. Uhum. E você, obviamente, trabalha, você passa muito tempo na casa de familiares? Não. Na realidade, eu já tenho casa, eu tenho carro, eu tenho uma vida financeira estabilizada e sou enfermeira, mas a vida sentimental ficou sempre em segundo plano. Eu fui trabalhando, eu fui estudando, sou formada, sou pós-graduada e a vida sentimental ficou em segundo plano. Mas você tem a responsabilidade de algum familiar, ou seja, pesa sobre você o cuidado de algum familiar em termos de saúde, ou é simplesmente um prazer que você sente, uma responsabilidade? Como que é? Em saúde não, mas financeiramente ajudando nas vestimentas, na alimentação. Ok. Você mora sozinha? Eu moro sozinha. Eu sou enfermeira, trabalho à noite, trabalho com pacientes particulares em um hospital de São Paulo. Qual é o seu medo, Francisca, de investir em um relacionamento? O que você teme?
Na realidade, o meu temor seria arrumar uma pessoa que não seja compatível com os meus sentimentos, ou seja, que eu não possa corresponder. Não sou pegajosa e muitas vezes dizem que na enfermagem a gente se torna uma pessoa muito fria. E eu já ouvi a pessoa dizer assim, nossa Francisca, você é muito fria. Então, acho que isso acabou trazendo isso para a minha vida sentimental. Acho que isso atrapalha muito. Uhum. Eu vejo que você tem um medo, Francisca, e é claro, a sua profissão, na verdade, você precisa desse lado, digamos, um pouco frio. Não é ruim isso na sua profissão. Claro que se você transferir isso para a vida amorosa, então isso acaba prejudicando. Você tem que saber fazer a divisão das coisas. Mas eu vejo que além disso, além dessa suposta frieza, eu vejo que você tem um medo que talvez você ainda nem descobriu qual é. O medo de talvez perder uma certa independência, ou o medo de arriscar em um relacionamento, o medo que você tem de ser desapontada, decepcionada. Você tem que identificar esse medo, porque quando a gente está com medo, a gente evita aquilo. A gente simplesmente corre e arruma desculpas. A gente arruma desculpas. Então o tempo vai passando e, é claro, você não consegue formar relacionamentos, mas você também não muda o comportamento que está impedindo você de formar relacionamentos. Então é algo profundo que está aí dentro de você, que já vem se desenvolvendo há muito tempo. Eu desconfio, eu suspeito, pela experiência que nós temos tratando casos assim, que você já desenvolveu um hábito, um padrão de comportamento que faz perpetuar esse problema. E você, aos 35 anos, já está em um padrão de comportamento que faz isso se repetir. Você tem que quebrar esse padrão, você tem que quebrar esse ciclo, para você não continuar, chegar aí aos 40 e mais, e ainda não formou um relacionamento. Isso é possível fazer com força, claro. Às vezes você até gostaria, né? Você até gostaria. Eu lembro que nós atendemos uma mulher que toda vez que ela tinha um relacionamento, acabava o relacionamento depois de alguns meses. Quando o relacionamento começava a ficar sério, ela dava um passo para trás. Ela ficava, porque ela tinha medo. Ela tinha medo que aquele relacionamento não fosse dar certo. Então, quando ele começava a ficar sério, ela dava um passo para trás. Ela terminava o namoro. Ela já ficava esperando alguma coisa ruim acontecer. Por quê? Porque ela tinha esse padrão aí que você falou. Uhum. Ela tinha esse padrão. Então, você, Francisca, tem que ver que, por mais que às vezes a gente queira mudar certas manias, certos comportamentos, às vezes a gente não consegue. Por quê? Porque nós não sabemos como. Não aprendemos. Não aprendemos e não dá. Então, é por isso que nós convidamos as pessoas a virem, a fazer parte da terapia do amor. Porque a terapia do amor não é uma palestra que você vai e você ouve lá, é legal, tá bom, e acabou. Sabe, você teve informação sobre relacionamento. Não é isso. E só quem participa é que sabe. A palestra da terapia do amor é um tratamento que você faz para a pessoa. Quem vai faz esse tratamento. Não só para casamento, para o relacionamento, mas principalmente para ela mesma, o tratamento pessoal. Francisca, você entende muito bem essa linguagem, porque você é enfermeira, você sabe o que um tratamento quer dizer. Você precisa desenvolver essa parte da sua vida, porque você desenvolveu na parte profissional. Você é uma pessoa capaz, uma pessoa dedicada, respeitada no seu trabalho, porque você se dedicou, você estudou, enfim. Você se graduou, então, você investiu nessa parte da sua vida e praticou o que você aprendeu. Então, você está colhendo os frutos hoje, profissionalmente. Mas na vida amorosa, você não desenvolveu. Então, você tem que aplicar nessa parte para você poder aprender e quebrar esses vícios, esses padrões errados. Se você quiser, você trabalha à noite, você disse? Trabalho à noite. Você, então, não poderia vir na palestra das 20 horas com a gente? Não tenho, porque eu trabalho os 2 plantões. Em uma eu trabalho em um hospital e outra em paciente particular. Ok. Você poderia vir na palestra das 10 da manhã ou das 15 horas na quinta-feira? Posso. Das 10 eu posso, sim. Das 10, ok. Então, nós vamos marcar com você, se você quiser, a gente pode confirmar isso fora do ar.
a gente pode marcar com você para você vir e conversar com o palestrante que vai fazer a palestra das 10 horas da manhã. Ele vai atender você, eu vou falar do seu caso com ele, e ele vai atender você e vai dar o início a esse tratamento, se você quiser, nesta quinta-feira. Tá bom? Sim, com certeza. Tá ótimo. Então fica no ar, Muito por obrigada. favor. Fica no ar, por favor. A gente vai pegar os seus detalhes e a gente vai confirmar isso para você depois por telefone. Muito obrigado, Francisca, pela sua participação. Renato. Obrigada, Cris. Obrigada, Francisca. Por nada. Então veja a situação da Francisca, né? Muita gente está assim, muitas pessoas estão vivendo nesta situação. Você vê que ela, como ela disse, a gente contou a vida dela. Mas não é que a gente está contando a vida dela. Parece até que a gente está vendo, que a gente tem telepatia. Não é isso. É que são tantas pessoas, é tanta gente que está assim, como a que nós já sabemos os problemas, porque nós lidamos com isso. E você vê que a gente até, às vezes as pessoas deixam comentários em nossas redes sociais e uma pessoa falou, olha, eu me cansei, e isso é bom. Quando você se cansa, sabe, quando você fala assim, sabe, eu não aguento mais isso, eu cansei, aí é que você está pronto para fazer alguma coisa a respeito. O ruim é quando a pessoa fica assim, é verdade, tem razão, mas vai fazer o quê, né? Um dia, talvez, quando der tempo, quando der um tempinho, eu vou lá na palestra. Essa pessoa, ela fica adiando, ela fica deixando para depois. Às vezes, você sabe que tem hora que é tarde demais? Tem hora que é tarde demais, sim. Então, não deixe para depois o que você pode fazer já. E uma coisa, quando uma coisa é muito importante, a gente tem que deixar tudo, largar tudo, sabe? Fazer alguma coisa para fazer aquilo. Senão aquilo não sai do lugar. Exato. Então, nesta quinta-feira, o evento Esqueci de Mim. Preste atenção a mais detalhes. Você sabe qual é o princípio básico do amor? Amar o próximo como a si mesmo. Repare, primeiro você, depois o outro. Mas o que ocorreu com você foi exatamente o inverso. Você priorizou a carreira, os estudos, a família, os amigos, os projetos e, sem perceber, se sabotou. Isso pode parecer cruel, mas o fato é que o tempo passou e você foi adiando decisões, ficando em segundo, terceiro plano. E agora, o saldo dessa atitude é: a vida de todo mundo avançou e a sua ficou para trás. Dia 17 de setembro, na Terapia do Amor, acontece o evento Esqueci de Mim. Você vai aprender como funciona a ordem do amor e como priorizar a si mesmo para que você alcance a felicidade amorosa. Na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. A Cristiane tem o livro da Mulher V, que como a gente fala muito com as mulheres que têm a dificuldade de se valorizar, eu acho importante as pessoas saberem. Eu até peguei um trechinho aqui para aquela amiga que falou com a gente no telefone há pouco tempo. Fala assim, se você quer se livrar do passado, precisa começar a desviar sua atenção dele. E a única maneira de fazer isso é olhar para frente. Como é que você vai olhar para frente se você vive olhando para o seu marido que está no passado ainda, que ainda está errando? Olhar para frente é você começar a olhar para outra direção. Peraí, deixa eu parar de olhar para ele, deixa eu parar de olhar para essa situação que me magoou, essa traição, deixa eu olhar para mim. Para onde eu vou agora? Para onde que eu posso fazer a partir de hoje? Então, nós temos que terminar aqui o programa, mas eu aconselho uma todas dica. As mulheres e homens a lerem este livro, A Mulher V, da Cristiane, para aprender a se valorizar. A mulher aprende a se valorizar e o homem aprende a entender a cabeça
da mulher. A Mulher Vê está disponível nas livrarias e também no site casamentoblindado.com. casamentoblindado.com. É tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Até lá, alunos. Tchau. Tchau, tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.